Olá, seja bem-vindos a mais um áudio no canal e como é de costume, já faço um pedido para você que está me ouvindo. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, porque assim que eu publicar um conteúdo novo, você será notificado. O livro que estarei dando início hoje é intitulado Superando o Cárcere da Emoção. O autor é o Augusto Cury. O cárcere da emoção é gerado pelo estresse, ansiedade, dependência e fobias que bloqueiam o prazer de viver e a criatividade. O pior cárcere não é o que aprisiona o corpo, mas o que asfixia a mente e algema a emoção. Sem liberdade, as mulheres sufocam seu prazer. Os homens se tornam máquinas de trabalhar. Ser livre é não ser servo das culpas do passado, nem escravo das preocupações do amanhã. Ser livre é ter tempo para as coisas que se ama, é abraçar, se entregar, sonhar, recomeçar, é desenvolver a arte de pensar e proteger a emoção, mas, acima de tudo, ser livre é ter um caso de amor com a própria vida. Introdução. O homem sempre procurou a liberdade. A liberdade está no cerne das aspirações humanas. Através dela podemos criar, pesquisar, construir, conhecer novos ambientes, expressar ideias, gerenciar os pensamentos e administrar sentimentos. A liberdade é a coroa do prazer de viver e o alicerce da personalidade saudável. Existiram escravos que foram libertados e homens livres que se tornaram escravos. Qual a explicação desse paradoxo? Os que foram livres sendo escravos eram livres interiormente. Os que se tornaram escravos sendo livres foram escravos no mundo dos seus pensamentos e no território das suas emoções. Sem a liberdade, o ser humano deixa de sonhar e esmaga seu encanto pela existência. Você pode ser um rei sem trono desde que tenha a coroa da liberdade. Apesar da liberdade ser vital para o homem, ele sempre foi vítima de algum tipo de prisão. As cadeias, a escravidão, o autoritarismo político, a exploração sexual, o cerceamento dos direitos fundamentais, a dificuldade de liderar o mundo psíquico, a ansiedade, a angústia, as fobias, medo e outros transtornos emocionais são exemplos de restrição de liberdade que feriram nossa história. Contudo, pergunto-lhe: qual é a maior prisão do mundo? É aquela que aprisiona o ser humano externa ou internamente? Sem sombra de dúvida, é aquela que algema a alma, que controla a inteligência. Você pode perder dinheiro, prestígio social, um emprego ou romper um relacionamento afetivo e, ainda assim, preservar uma grande capacidade para lutar, recomeçar tudo e superar sua perda. Todavia, se perder sua liberdade, o mundo se tornará pequeno demais para você, pois estará algemado pelo sentimento de vergonha, de culpa, de incapacidade. O pior cárcere humano
é o cárcere da emoção. Normalmente, quem aprisiona a emoção são os pensamentos de conteúdo negativo, estressante, ansioso. Construímos sociedades democráticas, mas o homem moderno não é, a miúde, livre. Nenhum ser humano também é completamente saudável. Todos temos algum tipo de doença psíquica e algum grau de dificuldade para administrar nossos pensamentos e emoções. Quem controla todos os pensamentos que se passam no mundo de sua mente? Pois construímos pensamentos absurdos que não temos coragem de verbalizar. Quem é senhor pleno de suas emoções? Todos produzimos sentimentos que não gostaríamos de confeccionar, tais como raiva, medo, humor, tristeza, insegurança, mas eles são produzidos fora do controle da vontade consciente do eu. Todas as coisas que obstruem nossa inteligência funcionam como cadeias conscientes e principalmente inconsciente nos bastidores da construção da inteligência. Nem os grandes homens livraram-se de ter conflitos em suas vidas. Os pensadores na filosofia e nas ciências viveram crises emocionais e existenciais. Muitos deles produziram pinturas, esculturas, peças literárias, textos filosóficos e pesquisas científicas como tentativa de superação da angústia que os abatia. Diversos conflitos que encarceraram nossas emoções ocorreram numa fase da infância em que nós não tínhamos defesas intelectuais. Alguns deles ocorreram apesar dos pais terem sido pessoas excelentes. É muito comum que os estímulos do ambiente ou uma atitude ou reação dos pais sejam inadequadamente interpretados pelos filhos, produzindo frustrações e causando-lhes importantes cicatrizes nos amplos terrenos do inconsciente. Portanto, é possível adquirir conflitos mesmo tendo vivido uma infância saudável. Além disso, o mundo moderno virou uma fábrica de pessoas estressadas. Até pessoas que desenvolveram uma personalidade sem grandes traumas podem, quando adultas, devido ao estresse profissional e social, desenvolver arquivos doentios nas matrizes da memória. As pessoas mais responsáveis e aplicadas estão mais sujeitas ao cárcere da ansiedade. Superar os cárceres psíquicos que são construídos ao longo de nossa trajetória deve ser a grande meta da inteligência. O pior prisioneiro é o que não enxerga seus próprios limites. O pior doente é aquele que represa suas emoções e tem medo de adquirir suas fragilidades, fracassos e momentos de insegurança. É mais fácil conquistar fortuna do que sabedoria. Quem é o sábio? Sábio não é a pessoa que não erra, não se frustra e nem sofre perdas, mas é aquela que aprende a usar suas dificuldades como alicerces da sua sabedoria. Que destino você dá para seus erros? O que você faz com as dores emocionais que vivencia? Elas o constroem
ou destroem. Infelizmente, raras vezes somos eficientes em dar um destino lúcido às nossas falhas e sofrimentos. Sabemos lidar com os sucessos, mas estamos despreparados para as derrotas. Sabemos lidar com as alegrias, mas não com as tristezas e com a ansiedade. Você sabe quantos segundos temos para debelar um foco de tensão emocional, para que ele não seja registrado de maneira doentia na memória? No máximo 5 segundos. Mas, infelizmente, somos lentos para nos proteger. A maioria das pessoas nem sequer sabe que precisa proteger suas emoções. Elas fazem seguro da casa, do carro, colocam grades nas janelas, mas não têm nenhuma proteção no mais importante e delicado território, o território da emoção. Muitos executivos, empresários e profissionais liberais têm alta conta bancária, mas um grande déficit emocional. São ótimos para ganhar dinheiro, mas péssimos para conquistar a tranquilidade. Muitos são controlados pela hiperprodução de pensamentos antecipatórios. Vivem sofrendo por problemas que ainda não aconteceram. Eles têm bons motivos para ser alegres, mas são ansiosos, excessivamente preocupados e angustiados. São excelentes profissionais, mas não sabem cuidar de sua qualidade de vida. A ansiedade bloqueia o desfrute do seu sucesso financeiro. Tornaram-se ricos e miseráveis. Alguns executivos que leram as primeiras edições deste livro comentaram que foram muito ajudados, pois compreenderam que o sucesso profissional, sem o sucesso emocional, podia ter valor para os outros, mas não para si mesmos. Tiveram de conquistar habilidades para superar as armadilhas da emoção e reaprender a sorrir, ser espontâneos, seguros, empreendedores. Alguns têm sucesso intelectual, conquistam cultura e títulos acadêmicos, mas não sabem navegar com sabedoria nas agitadas águas da emoção. Os obstáculos profissionais, as contrariedades sociais, as ofensas críticas facilmente invadem-lhes a emoção e roubam-lhes a serenidade. Podemos ser autores de nossa história. Um dia, após dar uma conferência, uma mulher procurou-me. Estava sofrendo de depressão e síndrome do pânico há 20 anos. Havia passado por 15 psiquiatras. Sentia desânimo, fadiga, humor triste, ansiedade, insônia, fobia. O mundo desabou sobre sua emoção. Nos últimos 10 anos, isolou-se em sua casa. Por morar em outro estado, pedi-lhe que não interrompesse seu tratamento atual, que estudasse este livro e que resgatasse a liderança do eu através da técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar, que pode ser usado em todos os conflitos psíquicos e que, em síntese, consiste em duvidar do controle dos conflitos sobre a emoção, criticar cada pensamento negativo
e determinar ser uma pessoa segura, estável, alegre. Disse que, se ela praticasse essa técnica dezenas de vezes por dia, no silêncio de sua mente, ela reeditaria o filme do seu inconsciente e em 3 meses pegaria sozinha um avião e me visitaria. Após 3 meses, ela me visitou, dizendo que venceu o cárcere de sua emoção, leu 10 vezes este livro e fez continuamente a técnica do DCD. Seu último psiquiatra ficou pasmado com a melhora. Meses depois, ele teve uma crise depressiva e pediu-lhe ajuda. Queria saber como era a técnica que eu lhe havia ensinado. Não fiz muito, apenas a ensinei a ser autora da sua história. Há pessoas que sabem governar um país, um estado e uma cidade com grande capacidade, mas são atormentadas dia e noite por pensamentos negativos. Se você não criticar suas ideias negativas, elas farão parte da colcha de retalhos da sua personalidade. Devido à complexidade da mente humana, é muito difícil falar de maneira detalhada de cada cárcere a que a emoção pode se submeter, a não ser que se escreva uma enciclopédia que poucos terão ânimo de ler. Portanto, vou usar uma doença complexa, a dependência psicológica das drogas, para revelar alguns mecanismos universais que estão presentes na gênese da grande maioria dos conflitos humanos. Assim como o diretor de cinema James Cameron usou um par romântico para mostrar o drama do Titanic, usarei as drogas e a mente dos usuários como atores principais para descortinar o funcionamento da inteligência e o drama do cárcere da emoção. Será uma aventura imperdível para quem ama a vida, a humanidade e almeja ser líder e livre. Há muitos tipos de drogas, e não apenas a química que trucida a liberdade e faz a emoção se submeter à pior prisão do mundo, a droga do medo, do sistema social, da paranoia da estética, do consumismo, da competição predatória, do preconceito, da rigidez, do orgulho cego, da necessidade de se estar sempre certo, dos transtornos psíquicos. Quando falar sobre as drogas como potentes estímulos que se registram de maneira privilegiada na memória e interferem na dinâmica da psique, espero que o leitor possa fazer um paralelo com os estímulos que o atingem, tal como uma ofensa ou uma perda, e perceber que eles também interferem na engrenagem psicodinâmica de sua mente. Os pais serão ajudados a abrir as janelas de suas mentes e a construir um excelente relacionamento com seus filhos. Quando abordar o relacionamento entre pais e filhos, espero que o leitor, do mesmo modo, ainda que não tenha filhos, faça um paralelo sobre como superar conflitos interpessoais, liderar pessoas, conquistar colegas de trabalho ou alunos e estimular a inteligência deles.
Faremos neste livro uma das mais belas viagens, uma viagem ao interior de nós mesmos. Ficaremos fascinados com o espetáculo da inteligência. No penúltimo capítulo, discorrerei sobre um dos mais importantes fenômenos que atuam nos bastidores da mente, o fenômeno do alto fluxo. Esse fenômeno é o grande responsável pelas leituras contínuas da memória e pela produção de milhares de pensamentos diários. Entenderemos por que é tão difícil governar nossos próprios pensamentos e por que o homem tem sido o pior carrasco de si mesmo. No capítulo final, farei uma abordagem psicológica e filosófica do sentido da vida. Nele conheceremos a fascinante inteligência do mestre dos mestres. Estudaremos como ele superava suas angústias e contrariedades e por que, num ambiente ansioso e saturado de estresse, ele foi livre, feliz e seguro. Precisamos fazer um brinde à sabedoria. Nunca devemos desistir da vida nem pensar em deixar de caminhar. Por mais tropeços que tenhamos pelo caminho, podemos transpor o caos da emoção e superar nossas angústias. Capítulo 1: O cárcere da emoção. A vida é o maior espetáculo no palco da existência. Devemos ser diretores do script de nossas vidas, mas temos de saber que jamais conseguiremos controlar todos os atores e todas as variáveis desse complexo palco. Viver é uma aventura, e saber viver é uma arte. Por isso, grandes homens no mundo cultural e financeiro podem ser meninos na intrigante arte de viver. O homem moderno está preocupado em conquistar espaço profissional, cursar uma boa escola e fazer exercícios para manter seu corpo em dia. Todavia, atropela-se na escola da vida. Se quisermos aprender a ser especialistas na arte de viver, precisamos fazer um treinamento diferente. Fazer uma academia de inteligência, consumir informações fast food prontas e rápidas, não desenvolve as áreas da personalidade nem rompe os cárceres da emoção. Precisamos fazer um laboratório intelectual e prático das funções mais importantes da inteligência, da educação da emoção, da superação de desafios profissionais, do desenvolvimento da qualidade de vida, da reedição de algumas áreas do filme do inconsciente. Fazer uma academia de inteligência é aprender a gerenciar os pensamentos e navegar nas sinuosas águas da emoção. É treinar seu autor de sua história e não vítima dela. Caso contrário, teremos problemas para tomar decisões e ter espírito empreendedor, segurança, autoestima. Poderemos sonhar, mas teremos grande dificuldade de materializar nossos sonhos. Primeiro, inteligência multifocal. Há quase 20 anos tenho pesquisado e desenvolvido uma nova teoria, uma das poucas mundiais,
sobre o funcionamento da mente e a construção da inteligência. Foram dias e noites incansáveis de pesquisas. Milhares de páginas foram escritas, resultando na teoria da inteligência multifocal. Essa teoria tem sido usada em diversas teses de mestrado e doutorado. Ela estuda fenômenos ligados à construção dos pensamentos e da consciência que muitos outros pensadores da psicologia, tais como Sigmund Freud, Carl Gustav, Alfred Adler, Erich Fromm, Viktor Frankl, não tiveram oportunidade de estudar. Infelizmente, só agora a psicologia está começando a compreender alguns dos complexos papéis da memória e dos fenômenos que transformam a energia emocional e constroem as cadeias de pensamentos. Atuarei como um divulgador científico. Estudaremos que o uso contínuo das drogas podem queimar etapas de vida de um jovem, fazendo com que ele envelheça no único lugar onde não é permitido envelhecer, no território da emoção. Infelizmente, a dependência de drogas tem gerado velhos no corpo de jovens. O mesmo fenômeno tem ocorrido com profissionais que vivem uma sobrecarga de estresse crônica e contínua. A idade emocional frequentemente é mais velha do que a idade biológica. Quando um profissional vive estressado, ele pode registrar experiências na sua memória que contraem seu encanto pela vida e reduzem seu prazer de viver. São excelentes executivos que lhe envelheceram rápida e precocemente no território da emoção. São os escravos do trabalho, especialistas em resolver problemas da empresa, mas péssimos para cuidar de si mesmos. Vivem numa bolha de solidão. São prisioneiros do próprio sucesso. Por isso, raramente fazem coisas fora de sua agenda e extraem o prazer nos pequenos eventos da rotina diária. Você sabe proteger sua emoção e cuidar de sua qualidade de vida? Segundo, prisioneiros no território da emoção. Ninguém pode ser livre e feliz se for prisioneiro de si mesmo. Existem vários tipos de doenças psíquicas que podem aprisionar a alma ou psique humana. Quem é encarcerado por barras de ferro pode ainda ser livre para pensar e sentir. Quem é prisioneiro no âmago da sua alma, além de ter dificuldade de administrar seus pensamentos, esfacela o mais belo elo da existência. É contraditório, pois nunca vivemos num mundo tão livre, com respeitáveis índices de liberdade social, e, no entanto, nunca tivemos uma quantidade tão grande de homens vítimas de doenças psíquicas. Os escravos do passado eram mais livres do que os que estão sob o jugo do cárcere da emoção. Todavia, quando uma pessoa supera sua depressão, ansiedade ou síndrome do pânico, fica mais inteligente e experiente. Uma pessoa portadora de fobia tal como a de elevador, claustrofobia, altura, acrofobia, social, medo de falar em público, sofre
Ação de fenômenos semelhantes aos de um dependente. Diante de um elevador ou de uma reunião social, detona-se o gatilho da memória, gerando reações angustiantes que fecham os territórios de leitura da memória e travam sua capacidade de pensar. A única coisa que interessa a ela é sair do ambiente estressante. Quanto mais tempo ficar, mais intensificará a sua ansiedade, que será canalizada para produzir diversos sintomas psicossomáticos, como suor excessivo, taquicardia, respiração ofegante. Esses sintomas preparam-na para a fuga. A fobia é produzida por uma imagem distorcida e aumentada do objeto fóbico, gerando uma reação aversiva a ele. A farmacodependência é produzida por uma imagem distorcida e aumentada da droga, gerando uma atração fatal por ela. Terceiro, continuamos a ser um mistério para nós mesmos. As crianças conhecem cada vez mais o imenso espaço e o pequeno átomo, mas não conhecem a construção da inteligência e o funcionamento da sua própria mente. Essa carência de interiorização educacional faz com que elas percam sua melhor oportunidade de desenvolver as funções mais profundas da inteligência, a capacidade de pensar e refletir sobre si mesmas, a capacidade de analisar seus comportamentos, perceber suas consequências, a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de se autocriticar, reconhecer seus limites e dar respostas maduras para as suas frustrações. É preciso revolucionar nossas relações sociais. Infelizmente, pais e filhos, professores e alunos, bem como executivos e funcionários, têm dividido o mesmo espaço físico, respirado o mesmo ar, mas estão vivendo em mundos totalmente distintos. Educar não é informar, mas formar pensadores, homens que pensam. Um filho bem comportado, um aluno com bom rendimento nas provas e um funcionário que segue rigorosamente as normas da empresa não quer dizer que sejam psiquicamente saudáveis, criativos, seguros e que saibam dar respostas inteligentes em situações tensas. Somente quem desenvolve as funções mais importantes da inteligência tem uma vacina segura contra o cárcere da emoção. Quarto, a síndrome Tri-Hyper, uma importante síndrome psíquica na sociedade modernas que tem gerado diversos tipos de cárcere da emoção é a síndrome Tri-Hyper. Ela recebe esse nome porque representa três funções importantes da personalidade, mas que foram desenvolvidas exageradamente. Primeiro, hipersensibilidade emocional. Segundo, hiperprodução de pensamentos. Terceiro, hiperpreocupação com a imagem social. A hipersensibilidade emocional faz com que uma pessoa viva a dor dos outros, se preocupe com todo mundo,
menos consigo mesma. Sofra intensamente quando ofendida e tenha impacto diante de pequenos problemas. A hiperprodução de pensamentos representa a síndrome SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Portanto, a síndrome Trihype contém a síndrome SPA. A síndrome SPA gera fadiga excessiva devido ao roubo de energia cerebral provocado pelo excesso de pensamentos, ansiedade, déficit de concentração, déficit de memória, insatisfação diante da rotina. A hiperpreocupação com a imagem social faz com que uma pessoa espere muito dos outros. Gravite em torno do que dizem e pensam dela. Uma pequena rejeição ou crítica é capaz de estragar o seu dia ou a semana. Normalmente, as pessoas portadoras da síndrome Trihype são as melhores pessoas da sociedade. São ótimas para os outros, mas péssimas para si mesmas. Por terem menos defesa, ficam mais expostas aos transtornos emocionais, como a depressão e a ansiedade. É difícil encontrar uma pessoa que saiba proteger sua emoção e, ao mesmo tempo, gerencie seus pensamentos com habilidade. Uma pessoa que brilhou nessa área foi Jesus Cristo. Se deixarmos a questão teológica de lado e analisarmos a humanidade desse personagem, ficaremos impressionados com a sua inteligência. Seus comportamentos chocam a psicologia. Ele sabia como e quando iria morrer, mas administrava seus pensamentos com incrível sabedoria. Não sofria por antecipação, nem gravitava em torno dos seus problemas. Sabia abrir as janelas da sua mente em situações em que era quase impossível raciocinar, como quando foi ferido em seu julgamento e mutilado na cruz. Fez da capacidade de pensar uma arte. Tinha plena consciência de que, se não cuidasse da qualidade dos seus pensamentos, não sobreviveria. Os miseráveis foram seus amigos e os descartados, seus companheiros. Sempre foi fiel ao seu pensamento, mesmo que isso causasse inúmeros transtornos. Não procurava fama nem vivia em função do que os outros pensavam e falavam dele. Foi feliz e seguro na terra da infelicidade e do medo. O homem moderno está frequentemente doente em diversas áreas da personalidade. Não vive cada manhã como um novo espetáculo, nem contempla o prazer nos pequenos eventos da vida. Entulha de lixo sua memória e adquire uma série de conflitos em sua personalidade. O que você pensa determina o que você sente. O que você sente determina o que você registra em sua memória. O que você registra determina os alicerces de sua personalidade. Cuide de sua qualidade de vida, cuidando dos seus pensamentos. Até o próximo capítulo.